Olá, meu nome é Reginaldo Nassi, sou professor de Relações Internacionais da PUC. Estou lançando um livro que se chama A Luta contra o Terrorismo, os Estados Unidos e os Amigos Talibãs. Hoje nós vamos falar sobre o segundo governo Bush. Durante o primeiro mandato do governo Bush, nós vimos que houve esse período de ocupação do Afeganistão. Em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque e essas duas guerras vão começar a se interconectar. É claro que o Iraque, um país, um governo muito mais consistente, muito mais poderoso até então do que o governo do Afeganistão. Então os Estados Unidos haviam dirigido suas atenções para o Iraque. E o Afeganistão, em princípio, estava tudo bem. O Talibã estava derrotado, fugiram para o Paquistão, Al-Qaeda também, não havia sinais de terrorismo. E os Estados Unidos jogou muito marketing nisso. Construiu algumas estradas, prédios, e isso era bombardeado na TV nos Estados Unidos. Em 2004, portanto, é eleição nos Estados Unidos e também eleição no Afeganistão. Pela primeira vez haveria uma eleição para presidente no Afeganistão. Então isso foi alardeado pelo mundo inteiro que a democracia tinha chegado no Afeganistão. Serviu inclusive para o Bush se reeleger. Porque muita gente pergunta, puxa, os Estados Unidos em duas guerras, está vindo tudo bem para ele se reeleger? Pois é, a forma como mostra. In 4 historic years, America has been given great tasks and faced them with strength and courage. Our military has brought justice to the enemy and honor to America. Our nation has defended itself and served the freedom of all mankind. I'm proud to lead such an amazing country, and I'm proud to lead it forward. We'll help the emerging democracies of Iraq and Afghanistan so they can grow in strength and defend their freedom. Logo que começa o segundo governo Bush, começam a aparecer problemas. Problemas no Afeganistão e no Iraque também. Os dois vão mostrando problemas. Começa a acender lá a luzinha amarela e depois luzinha vermelha, porque o Talibã começa a agir. Muitos vão dizer, o renascimento do Talibã. Começa a ter ações pontuais, ações de insurgência dentro do território afegão. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos começam, então, nesse momento, a tentar fazer um balanço interno, não divulgar para a mídia nem para o público, de que há quantas anda essa reconstrução do Afeganistão. Nós sabemos, parte de reconstrução social, econômica, um desastre. Nada disso foi feito, mas nem na área de segurança. Então, milhões de dólares para treinamento de militares e policiais, mas isso não estava dando muito resultado, por várias razões. Muita corrupção, os policiais vinham de aldeias, de tribos, tinham suas relações também ali nessas aldeias, não ia comprometer a fim de um projeto norte-americano. Então não ia nada bem essa reconstrução. E os Estados Unidos estava meio despreparado para isso. O Bush aumentou um pouco o número das tropas, não houve resultado e começou a se notar de forma bem explícita e evidente que havia um poder, que nesses anos, após a invasão americana, cresceu o poder dos chamados senhores da guerra, chefes de organizações criminosas, deputados corruptos, uma rede de crime, corrupção, que estava crescendo assustadoramente. E ninguém sabia controlar esse negócio. Portanto, estava indo muito mal a questão no Afeganistão, mas, repito, porque isso é importante, não aparecia ainda de forma clara para o público. E os Estados Unidos sempre procurava esconder. Mas o fato é que o Talibã começou também a fazer atentados terroristas. O Talibã nunca tinha feito atentado até então. E começou a aprender um pouco,
conectar com os grupos no Iraque, que estavam tendo, vamos dizer assim, um sucesso na ação contra os Estados Unidos. É interessante essa questão do atentado terrorista, porque quando há um atentado, a gente sabe disso, é que chama a atenção de mídia. Então os atentados, eles não têm importância estratégica nenhuma. A maioria deles mata inocentes, pessoas que estão desprotegidas. Mas chama a atenção da mídia. E aquele que faz o atentado sabe disso. Então começou a ter os atentados e começou a ter também a sigla em inglês, é IED, que são os explosivos improvisados, são tipos de mina. Ele começou a dar uma característica importante para a guerra do Afeganistão, que já estava acontecendo no Iraque, né? Era o terror, vamos dizer assim, dos soldados, dos policiais afegãos. Então, aí sim, o Afeganistão entrou no radar. Muito bem. O que aconteceu? Alguns senadores, como Barack Obama, Joe Biden e Hillary Clinton, começaram a se destacar, e a crítica desses senadores era, olha, um desastre, o governo Bush não sabe lidar com a guerra no Afeganistão e, entre outras coisas, porque fez escolhas erradas. We are all well aware in this chamber that our country finds itself in a deepening crisis in Iraq. Nearly 4 years ago, our president rushed us into war in Iraq. A war now longer than American involvement in World War II. For 4 years, members on both sides of the aisle have watched with shock and dismay as our president has made mistake after misjudgment after miscalculation. The strategic blunders now fill an entire library shelf of books, and they're certainly too numerous for me to list in the time allotted here. E que escolha errada foi essa? Ora, isso é a palavra do Obama, que vai ser muito característica. Vai dizer, ó, tem a guerra de escolha e a guerra de necessidade. A guerra de escolha é o Iraque. Escolha em que sentido? Escolha arbitrária, voluntarista. Por quê? Porque é uma guerra ruim, uma guerra que não tem sentido, não tem nada a ver com terrorismo. Agora, tem uma outra guerra, da necessidade, porque é necessário derrotar o terrorismo. E essa guerra necessária é a guerra boa, a guerra que está lá no Afeganistão. The insurgency in Afghanistan didn't just happen overnight, and we won't defeat it overnight. This will not be quick nor easy. But we must never forget, this is not a war of choice. This is a war of necessity. Those who attacked America on 9/11 are plotting to do so again. If left unchecked, the Taliban insurgency will mean an even larger safe haven from which Al-Qaeda would plot to kill more Americans. So this is not only a war worth fighting, this is fundamental to the defense of our people. Então isso ficou muito característico, a guerra boa e a guerra ruim. E isso veio se canalizar na eleição do Obama. Um dos temas mais debatidos naquela campanha foi política externa e especificamente das duas guerras. Então o Obama ganha a eleição, um discurso muito forte, e o Obama chegou e disse, vou pôr um ponto final no que essa guerra tem sido mal conduzida pelo Bush, pelos republicanos, e vamos sair do Iraque e tudo mais. Bom, a gente sabe, nada disso foi feito. O que foi feito, sim, um envolvimento muito grande no Afeganistão. Nunca os Estados Unidos teve tantas tropas no Afeganistão. Chegou a mais de 100 mil. Estava em 20, 25, 30 mil, foi lá para cima. Aumentou também durante o governo Obama o uso dos drones, né? Hoje se sabe, logo depois se soube, o tanto de civis que morreram, chamado efeito colateral. Casos bizarros, inclusive no Afeganistão e no Paquistão ali, tem muita festa de casamento, tem muitos fogos. Começaram a atacar festas de casamento, algo assim, completamente absurdo, né? Então, mesmo com essa intensificação dos ataques, mesmo com esse número muito grande de militares, os Estados Unidos não conseguia derrotar o Talibã. E o Talibã foi se organizando, se fortalecendo, cresceu tremendamente, se espalhou por todo o Afeganistão. Isso já começou a pesar contrário ao governo Obama, e nesse momento, lá no Iraque,
aparece quem? O Estado Islâmico. A guerra do Iraque acaba se conectando com a guerra da Síria. Que guerra da Síria? A Primavera Árabe, a revolta na Síria. Essa revolta acaba se degenerando em guerra civil. E ali uma série de grupos armados, alimentados por grandes potências, entre outros grupos, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo que se depreende da Al-Qaeda. Ele tem ali algumas divergências, alguns líderes têm divergências, ele sai e funda o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico, mais do que a Al-Qaeda, ele quer conectar as ações entre vários estados. E, portanto, ele liga a guerra do Iraque com a guerra da Síria. É um grupo também que contou com muito apoio de ex-lideranças do governo do Saddam. E por que eu estou falando isso? Porque o Estado Islâmico, para além dos atentados terroristas, que é o que mais a gente olha, eles chegaram a administrar um território do tamanho da Jordânia. Chegaram a administrar 6 milhões de pessoas. Ora, para isso é gente que sabe gerir Estado, que sabe gerir recursos, né? Então ele se tornou muito poderoso e começou a incomodar os Estados Unidos. Quando ele cresce, esses grupos gostam de lugar que tem conflito, foram para o Afeganistão também. Ora, os Estados Unidos, o governo americano sempre conectou em termos de repressão, né, e de ocupação, Iraque e Afeganistão. Ora, os grupos também começaram a conectar os grupos que o combatem. O Estado Islâmico cresceu, ocupou territórios vastíssimos. Um pouquinho depois, já começa a aparecer ramos do Estado Islâmico lá no Afeganistão. Começaram a ter grupos ali que estavam insatisfeitos com o Talibã e aderiram ao Estado Islâmico. Então acendeu uma luzinha lá de perigo, né? E começou a ter acontecimentos estranhos, porque o Estado Islâmico era inimigo do Talibã, inimigo do governo, inimigo dos Estados Unidos. Então, já durante esse momento, começou a se perceber que não adiantou essa intensificação que o Obama prometeu da guerra boa, que a guerra ia dar resultados, etc. Então, isso faz com que o Obama, começa já a levantar a ideia de retirada. Então, começa a ser ventilada essa ideia da retirada, da redução das tropas, e já tentar convencer a opinião pública norte-americana a desfazer esse nó que quem deu, né, foram os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos deram o nó, agora vão tentar desfazer. Que nó? Programas anteriores nós vimos isso. Lá no início, eu vou repetir porque é importante, disse o Bush, não diferenciaremos terroristas, como Al-Qaeda, daqueles que abrigam terroristas, que é o Talibã. Estão juntos. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. No dia 2 de maio de 2011, numa operação com forças especiais, é morto Osama Bin Laden. No primeiro momento, muito comemorado. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden. De qualquer forma, teve peso simbólico. E esse peso simbólico, inclusive, que vai preparar para as futuras negociações com o Talibã. Por quê? Porque a partir daí, o Obama vai começar a dizer o seguinte: bom, o Talibã é uma coisa, a Al-Qaeda é outra. O terrorismo está derrotado e, portanto, que devemos fazer a retirada. We'll have to do the hard work of keeping the gains that we've made, while we draw down our forces and transition responsibility for security to the Afghan government. We do know that peace cannot come to a land that has known so much war without a political settlement. So as we strengthen the Afghan government and security forces, America will join initiatives that reconcile the Afghan people, including the Taliban. Our position on these talks is clear.
Those who want to be a part of a peaceful Afghanistan must break from Al-Qaeda, abandon violence, and abide by the Afghan Constitution. Veja, é a mesma ideia que vai para o Trump e que vai para o Biden. Depois nós retomaremos aqui. Mas é a mesma ideia, desfazer esse nó. Por quê? Desfazer esse nó permite com que o governante americano diga, ó, nós fizemos nosso papel, derrotamos o terrorismo e o Talibã não é terrorista, deixa o Talibã aí.